é a estrela que gira mais rapidamente, tá? Foi descoberta também por um dos nossos pesquisadores, em colaboração com outros brasileiros, mais um estrangeiro, e eu vou seguir o mesmo padrão de responder todas essas perguntas para a gente entender o que aconteceu. Bom, é um novo recorde. Eles descobriram uma estrela anã branca que gira em torno de si mesmo a cada 29,6 segundos. 30 segundos. É praticamente um comercial, né? Praticamente um comercial de 30 segundos. Uma estrela anã branca é uma estrela que foi parecida com o nosso Sol, ela já teve aquela explosão do fim de vida, né? O que sobrou dela, e ela é pequenina e é muito branca, daí vem o nome anã branca, tá? Esse sistema é um sistema binário, tá? São duas estrelas trocando massa, né? uma com a outra, e tem esse nome engraçado aí, CPCV, J, isso é um nome, né? Onde J tem a ver com dias julianos, que é um calendário muito usado pela astronomia. 20 e 56 é a coordenada chamada ascensão reta, tem a ver com horas, o céu, né, ao longo da eclíptica, e o menos 30, 14 é a declinação. Então, no sistema de coordenadas celestes, se for aí, você deve encontrar esse sistema binário. Tá? Ele está perto de nós, relativamente, 850 anos-luz. Tá? Uma anã branca é uma estrela que ela é muito compactada, a matéria é muito concentrada, e ela, se você pegasse uma caixinha de fósforos, né, ela pesaria 25 toneladas, por assim dizer. Tá? Então, está bem compactada a matéria. Tá? Essa estrela, ela gira, né, e no equador dela, a velocidade é de cerca de 1.350 quilômetros por segundo. Para comparação, na Terra, no equador da nossa Terra, a velocidade tangencial, né, do equador terrestre é cerca de 3.000 vezes menor que isso aí. Então, é um rotor muito rápido essa estrela. E, para completar o cenário de rapidez, ela tem um período orbital, ou seja, ela e a companheira, ela dá uma volta completa, né, com sua companheira em torno do centro de massa, a cada quase 2 horas. Então, vocês começam a imaginar como a astronomia lida com situações extremas que a gente não encontra em nenhum laboratório na Terra, pelo menos por enquanto. Né? Altas densidades, altas temperaturas, alta massa, gravidade, né? Muito forte. Então, estamos falando de um fenômeno bastante energético, bastante violento. Ela emite em raio-x, né? E é isso que a gente chama de uma variável cataclísmica, porque quando você olha ela, você não distingue as duas estrelas, mas você vê que a luz dela varia, mais brilhante, menos brilhante, conforme uma passa na frente da outra. Né? E ela é chamada uma polar intermediária, tá? Ou seja, ela tem em volta dela um disco de matéria, nós vamos ver uma figurinha para ilustrar isso daqui, tá? E ela mesmo não está alinhada com esse disquinho, ela está desalinhada. Então, é um sistema num equilíbrio, vamos dizer assim, precário. Tá? O interessante é que ela tem baixa emissão de raio-x, quando variáveis cataclísmicas e outras polares têm uma alta emissão de raio-x, e isso eles acabaram achando que se deve a uma baixa intensidade do campo magnético. Nós vamos ver que raio de história é essa de campo magnético. Quem estudou isso daí? Nós temos o Raimundo da Federal de Sergipe, Albert Bruch, que está no Laboratório Nacional de Astrofísica, a Cláudia Vilega, que é do INPE, o Alexandre Soares, que é da Universidade do Vale do Paraíba, aqui perto de São José dos Campos, São Paulo, já é São Paulo com Minas Gerais, e Mukai, que é da NASA e da Universidade de Maryland. Está aqui a carinha do artigo deles, saiu no Astrophysical Journal Letters, que é uma das revistas mais bem conceituadas, um dos periódicos mais bem conceituados em astronomia no mundo. Tá? E eles fizeram as observações deles no Chile, no telescópio SOAR, que é um telescópio do qual os brasileiros são sócios majoritários, é um telescópio de 4 metros, fica no Cerro Pachón, no norte do Chile, a 2.700 metros de altitude, e no nosso observatório do Pico dos Dias, do Laboratório Nacional de Astrofísica,
fica aqui pertinho da nossa cidade. Fica entre duas cidades pequenas, Brasópolis e Piranguçu, sendo que nós estamos em Itajubá. Tá? E vocês vão ver que essas observações também nos encheram de orgulho, não só por serem pesquisadores da casa e pela descoberta em si, que é um recorde, mas também porque as observações no LNA foram feitas com um telescópio velhinho, velhinho, e que está funcionando e fazendo ciência de ponta até hoje. Tá? E quando eles fizeram observações em raio-x, eles usaram o satélite Newton da Agência Espacial Europeia. Por que eles estavam estudando isso? Qual é o interesse de estudar esse tipo de variável? Bom, começo de conversa, as polares intermediárias são raras. Então, quando você tem a ocasião de estudar uma delas, já é um bom motivo para você conhecer esse tipo de objeto, é um bom motivo. Ela é um bicho raro no céu. O período orbital dela é muito curto, então isso também já chama a atenção. Ela possui um disco de acreção, um disco de acréscimo, um disco em volta dela, onde a matéria que ela está sugando da companheira, cai, antes de cair nela como se fosse uma pedra, ele vem e começa a girar em um disco antes de realmente cair na anã branca. Tá? Tudo indica de que a emissão de raio-x, que só acontece quando você tem fenômenos altamente energéticos, e a colisão da matéria que vem da outra estrela com esse sistema, é um sistema de alta liberação de energia, não está na superfície da anã branca, mas está lá, está alto, está longe dessa superfície. Tá? Outra coisa também é que ela não está girando de forma que ela está sempre recebendo matéria da sua companheira através dos seus polos magnéticos, né, como acontece na Terra, né, quando vem matéria do Sol, aquelas ejeções de massa coronal, elas entram sempre pelos polos da Terra, né, o polo magnético. Não, mas essa estrela ela não está alinhada, não. A estrela que doa a matéria vem aqui preenchendo o seu lóbulo de Roche, dando matéria, mas ela não está alinhada, não. Ela está bambeando, ela está bamboleando dentro desse disco de matéria. Okay? Isso também já é uma coisa muito interessante. Tem aqui um desenho do Rodrigo Cassaro, do Observatório Nacional, em que ele tem, muito melhor do que minhas mãos, está escrito aqui, você tem uma estrela companheira que preencheu toda uma área aqui e está perdendo matéria através desse canal aqui. Essa matéria vai girando em torno da anã branca até eventualmente cair lá dentro pelos seus polos magnéticos. Tá? Então, a emissão de raio-x, na verdade, acontece quando essa matéria bate, né, nesses vamos dizer assim, túneis de entrada magnéticos. Tá? É aqui que acontece a emissão X. O que a gente faz com isso? Né? A grande pergunta, para que serve? Qual é o mérito científico desse tipo de estudo? Que esse estudo ele abre caminho para você estudar a origem e o comportamento de campos magnéticos de estrelas anã brancas. Em física, abre caminho para você estudar o comportamento da matéria em torno de rotores muito rápidos. Né? Rotor rápido são essas estrelas que giram em torno de si mesmo muito rápido. Deve haver muito sistema como esse que ainda não foi descoberto, justamente por ser um fraco emissor de raio-x. Né? Mas esse estudo revela que devem haver muitos outros sistemas como esse, e que, portanto, se você for olhar a emissão X da nossa galáxia, eles devem ser, sim, responsáveis por uma boa fração de emissão de raio-x na nossa galáxia, só que a gente não enxergou eles ainda. Então, agora o pessoal vai dirigir a atenção na busca desses objetos para também estudar essa emissão X do céu, né, em toda a nossa galáxia. Tá? Com isso, eles criaram uma estratégia de busca e de estudo desse tipo de objetos. Então, agora, quem quiser trabalhar nesse campo, já tem uma metodologia que deu certo, né, foi publicada, revisada por pares, para não começar do zero. Ele já pode fazer esse estudo com conhecimento de causa, não precisa quebrar a cabeça.
Tá? E também reforça o uso de telescópios de pequeno porte. Não é porque o telescópio é pequeno, e todo mundo agora constrói telescópios de 30 metros que ele deixou de ser útil. Não, tem muita ciência boa para se fazer também com telescópios pequenos. Bom, e o que eles fizeram, afinal, que deu certo? Eles trabalharam com espectroscopia em raio-x, principalmente olhando a emissão de luz dos átomos de ferro. Tá? Eles fizeram modelos em que a origem não é colisional, não é átomo batendo com átomo emitindo X, tá? É uma coisa térmica. Esse raio-x, também eles usaram modelos de correntes de resfriamento, ou seja, você tem fluxo de matéria que leva embora o calor, que abaixa a temperatura, leva embora a energia e abaixa a temperatura do sistema. Eles precisaram lançar mão de modelos bem complexos para poder explicar esse objeto. Tá? Os raios-x são absorvidos por átomos de hidrogênio, e os autores também determinaram duas coisas interessantes, a metalicidade e a taxa de acreção de massa. Metalicidade, para astrônomo, é diferente do químico. Tá? Metalicidade para o astrônomo é tudo que não é hidrogênio nem hélio. Chama-se de metais. Não me pergunte por quê. Okay? E a taxa de acreção de massa é, por ano, quanta matéria, quantas toneladas de matéria está sendo sugada da estrela companheira e jogada na anã branca. Isso pode também afetar a evolução da própria anã branca. Okay? Isso foi em raio-x. No visível, eles não usaram filtros, porque eles já estavam com um sinal mais fraco, então eles não puseram filtro nenhum. Mas a resposta do detetor é como se fosse a luz na faixa do visível, que é o que o nosso olho enxerga. Tá? E eles fizeram o que a gente chama de curvas de luz, ou seja, conforme o tempo passa, eles vão observando a estrela, ela fica mais brilhante, menos brilhante, mais brilhante, e colocam isso numa curva, num gráfico temporal, tá? E analisam essa curva de luz. Tá? Existem variações, quer dizer, não é uma coisa bonita como uma senoide no meu dedo, mas sim uma coisa cheia de cintilações, que não são mais da nossa atmosfera, isso tudo é retirado, né? Então, são estrelas que têm os fenômenos ali a serem estudados. Eu não sou da área, eu não consigo explicar melhor para vocês, mas eu vou dizer que essas curvas de luz, elas têm bastante variação, ok? E, tanto em raio-x, como os resultados dessa luz visível, foram feitas análises que não é só essa curva que eu estou desenhando com o dedo, não. Foi feito coisa chamada periodograma. Algum dia na vida, vocês vão se topar com métodos matemáticos de análise de sinais. E alguns deles envolvem transformações dos seus dados em outras representações. E uma representação possível é transformar em onda. Uma onda, isso sim, é essa senoide que você viu. Senoide e cossenoide. Quando você inventa somas de senoides, e senos e cossenos, enormes, longas séries, você consegue ajustar coisas que não são senoides bonitas. Tá? É um método. Enfim, fazendo essas transformações, você vai ver que quando você tem um período ou dois definidos, por exemplo, a cada 60 minutos, meu relógio dá uma volta, né? O meu ponteiro ou o display digital, eles recomeçam de novo. Tá? Então, se eu fizesse um periodograma do ponteiro do relógio ou do meu relógio digital, os minutos vão de 0 a 59, depois começa tudo de novo, eu teria um pico em 60. Tá? É uma forma da gente peneirar e destrinchar um sinal, uma curva de resposta, uma observação, e destrinchar e saber quais são os períodos que estão lá dentro. Se eu observasse a Lua, eu encontraria um período a cada 28 dias, se eu observasse o Sol, eu veria que a cada 6 meses acontece algo, a cada ano acontece algo, a cada dia acontece algo, e por aí vai. Eles fizeram os periodogramas, e é daí que saiu os famosos 29,6 segundos de período de rotação dessa anã branca. E aqui tem uma foto do nosso querido telescópio ZEISS. Ele veio para cá numa época em que houve uma troca
com a Alemanha Oriental. Isso aqui nós estamos falando do século passado, do começo do século passado, meio do século passado, que em tempos de guerra o Brasil não podia fazer comércio, né, com a Alemanha Oriental, por causa da Segunda Guerra Mundial, né? E então foi feito um acordo que nós mandamos café e eles mandaram telescópios. E um desses telescópios está aí do lado de vocês, na URGS, né? É um telescópio também de 60 centímetros que está lá na cidade de Porto Alegre, né? Eu visitei, então tem telescópio alemão aqui, vários, tem outros também em Minas Gerais, tá? Então tá aí. Ele é manual, não é automatizado, mas funciona que é uma beleza.